Bom dia, turminha, bom dia, meu sexto ano, que eu não tenho uma luz aqui bem na minha cara, gente, mas é porque eu vou já pro quadro escrever umas coisas ali, por isso dá luz, mas ela tá bem aqui, mas enfim, né? O que importa é o que vale é o que interessa, né? Meus amores, vocês viram aí que documentário legal, que documentário interessante sobre Roma antiga, né? Que é justamente o nosso conteúdo que nós vamos começar a estudar hoje, né? A Roma antiga, como foi que surgiu essa civilização tão importante, como foi que surgiu essa civilização que contribuiu muito para as futuras civilizações que vêm aí adiante, né? Vocês viram lá no documentário uma frase bem interessante: todos os caminhos levam a Roma, né? E até o cara andava e parava Roma, andava, chegava Roma, andava Roma. Que é isso? Todo mundo, a todo canto que eu vou, chego em Roma. Também, né? Porque ela vai criar uma grande rede de estradas pela questão do comércio, das viagens, etc. Mas também por quê? Porque futuramente, né, após o auge de Roma, muitas coisas que a gente conhece hoje em dia vieram de Roma, né? Tanto da Grécia, como nós já vimos, como também de Roma, né? O teatro romano vai existir também, né? A religião romana também vai ser baseada na religião grega, mas vai ser muito importante também, né? Então diversas coisas, né? Quando a gente chegar num certo período da história, vai sempre lembrar de Roma. Por isso que todos os caminhos levam a Roma. E logo de início, o que a gente pode destacar? Vocês viram aí o surgimento de Roma como é, minha gente? Né? Então é a primeira coisa que nós vamos na nossa aula de hoje é a questão do surgimento. Gente, nunca mais eu escrevi no quadro, acho que eu não sei mais nem escrever em quadro. De Roma. Que o surgimento de Roma está ligado, né, à história dos irmãos Rômulo e Remo. Então, o surgimento de Roma, gente, está ligado à história dos irmãos Rômulo e Remo. Como foi essa história? Como assim, tio? Conta ela, revisa um pouquinho pra gente aí. Então, era uma vez, né, o reino, porque quando acabou a guerra de Troia, como nós vimos, algumas pessoas fugiram, né, da guerra de Troia e surgiram algumas cidades, né? Então, as cidades que foram surgindo ali foi surgindo com a cultura de Troia, com a cultura grega, né? Porque algumas pessoas que fugiam ali da guerra de Troia, os que sobreviviam, óbvio, claro, né, tio? Eles fugiam e fundavam cidades. Essas cidades, né? Futuramente elas vão crescer e tudo e virar um grande império. Mas até então nós vamos ter aí, né, um rei, o rei chamado Amúlio, né? O rei, porém, foi destinado pelo irmão Amúlio. Então Amúlio era um rei muito rigoroso, um rei muito mandão, um rei muito autoritário, bastante rígido e tal. E esse irmão, né, e esse Amúlio, esse rei, teve a irmã dele, né, teve dois filhos, né, Rômulo e Remo. Para Amúlio, isso era uma ameaça, porque futuramente esses dois irmãos aí iam tomar o reino dele, iam se tornar reis no lugar dele. Então, para ele seria uma ameaça. O que é que ele vai fazer? Ele faz, não vou deixar de jeito nenhum. Não é? Amolho, um rei muito tirano, muito rígido e tal, ele a irmã, né, teve esses filhos e ameaçou o reino dele. O que é que ele faz? Pega os irmãos, né, e coloca em uma cesta. E nessa cesta ele joga no rio. Acabou-se, foi-se embora. Obviamente ele queria matar, né, os sobrinhos, para que quando crescessem eles não tornassem-se reis lá, né, da cidade, né? E aí foi-se embora, acabou-se. Só que aí, segundo a mitologia romana, né, do surgimento de Roma, o que é que vai acontecer? Uma loba vai adotar, uma loba vai pegar o cesto vem, né, com as crianças, e aí o cesto para na margem do rio e uma loba puxa o cesto e essa loba vai amamentar essas crianças, vai cuidar dessas crianças. Tio, uma loba, olha ela aqui, ó. Olha a imagem dela aqui, né? No nosso livro. Nosso livro está trazendo aí essa imagem, né?
dessa loba amamentando. Então, segundo a história, né, segundo a mitologia, uma loba vai amamentar, ela vai criar, digamos assim, né, ela vai adotar para ela esses dois filhotes aí, né? É bem parecido com a história de Mowgli, né, do menino lobo, um pouco parecida, né? Lembra um pouquinho do menino Mowgli, né, do Mowgli menino lobo, né, que foi ali adotado por uma família de lobos, né? Então, tá aí, Rômulo e Remo não morrem afogados. Ele é adotado por uma loba e essa loba amamenta eles, né? E aí, o que vai acontecer? Futuramente, um casal de pastores acha Rômulo e Remo ali jogados na floresta e leva eles para criar, né? Pega Rômulo e Remo e leva lá de volta para casa, para uma casa para criar. E aí quando eles crescem, né, eles ficam sabendo que eles são descendentes do reino lá de Alba Longa, né? O que vai acontecer? Então Rômulo e Remo eles voltam para Alba Longa, a cidade, né, que eles eram, que eles nasceram, e vão criar uma cidade para eles. Só que na discussão ali dessa cidade, como é e tal, Rômulo, né, acaba matando Remo. Um irmão matou o outro. Pois é. Remo, né, é assassinado pelo seu próprio irmão, Rômulo, e Rômulo cria uma cidade, funda uma cidade, não é? E coloca o nome de Roma em homenagem a ele. Então, eis aí o surgimento, né, a história mítica que conta o surgimento de Roma. Que o irmão, né, o filho, a criança que foi jogada no cesto lá no rio para morrer, né? E foi amamentada por uma loba, né? Ela vai crescer. Ela vai voltar para Alba Longa, a cidade de onde ela nasceu, não é? Em um atrito com seu irmão, acaba matando seu irmão, Remo, né? E acaba fundando a cidade de Roma. Sendo assim, Roma, essa cidade, vai começar ali a conquistar as outras cidades. Lembra que eu falei no comecinho da aula que o povo que fugiu da guerra de Troia, eles começaram a povoar algumas cidades, a criar algumas cidades, lembram? Então Roma começa a dominar essas cidades, não é? Rômulo ele começa a dominar essas cidades e sendo assim forma uma grande cidade chamada de Roma. Deu para entender, gente? Deu para entender, turminha? É um tanto quanto. Ah, tio, mas peraí, essa história é um tanto quanto meio assim, né? Porque uma loba amamentar e tudo, a gente mal sabe se isso é verdade, tudo. É um mito, né, gente? É um mito. Tanto existe esse olhar mítico, como nós sabemos, um mito, ele é uma história que vai contar o surgimento heróico, muitas vezes, de alguma coisa, como é esse caso, né? Mas também existe o lado histórico. Né? Também existe o lado histórico de que Roma surgiu, né, entre essas cidades, né, entre essas cidades que eu falei para vocês, do povo que fugiu lá de Troia, né, dos gregos. Roma surgiu no meio dessas cidades e essas cidades foram se unindo. Vários vilarejozinhos, várias cidades pequenininhas foram se unindo e aí temos aí o início de Roma. Então esse daí, né, é como ele conta o surgimento de como foi a nossa querida cidade de Roma, né, a nossa querida sociedade romana. Deixa eu desligar isso aqui para não estar apitando para vocês direto. Pronto, aí. Foi. Tá? Então, esse daí. Nós temos duas histórias. A história mítica dos irmãos Rômulo e Remo, tá? E temos a história pelo olhar do historiador, como tem no livro de vocês, né? Que foi da junção de diversas cidades. E aí, meu sexto ano, o que é que vocês acham? O que é que vocês dizem? Ah, tio, eu acho que não teve esse negócio da loba, não. Eu acho que foi só realmente para ficar uma coisa mais heróica, uma coisa mais bonita, uma coisa mais, né, mais assim, uma história mais tal, de Roma e tudo. Ah, tio, eu acho que teve sim, viu? Eu acho que a loba amamentou lá e tudo. Mas o interessante também eles crescem, né? Um casal de fazendeiros adota eles, né? Eles crescem, aí voltam para Alba Longa, vão fundar uma cidade, mas na discussão dos dois, Rômulo acaba matando o Remo, né? E cria uma cidade sozinho lá, que ele mesmo dá em homenagem a ele, né? O nome dele é Rômulo, ele cria a Roma, né? Que é
era em homenagem a ele. E, por outro lado, nós temos o olhar do historiador, que diz que não foi assim não. Obviamente isso aí é um mito para deixar a criação, né, mais interessante. Na verdade, Roma surgiu através da junção de diversas aldeias. Pequenas aldeias foram se unindo ali, se unindo, crescendo, crescendo, crescendo. Surgiu a cidade de Roma. Em qual você acredita? Vamos lá? Bom, gente, então lá, continuando, né? Na página 6, coloquem aí, por favor, por gentileza, né? Na página 6, coloquem aí. Gente, então, eu fui começando a aula, né? Nem falhar você, né? Gente, livro 3 já, tá bom? Ó, ô tio, o tio tá ficando doido, deixando a gente doido também. Livro 3, tá? Já na página 6, coloquem aí, por favor, tá? Enquanto eu apago aqui o quadro, que hoje nós vamos voltar pro quadro aqui, ok? Desenhar aqui a nossa pirâmide social, que vocês já conhecem bem, né? Que vocês já sabem muito bem o que é. Eu aconselho que vocês escrevam isso no caderno de vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, dá uma pausezinha aí no vídeo e escreve isso aqui no caderno de vocês, ok? Então, nós temos aqui como era dividida, acho melhor ficar aqui. Opa, aí. Nós temos aqui, gente, como era dividida, como era organizada a sociedade romana, ok? Então aqui, como nós já sabemos, nós temos a nossa pirâmide social, né? E essa pirâmide social, lembrem-se, ela marca quem está no topo da pirâmide é porque é a minoria e tem mais poder, tem mais privilégios. Então, na sociedade romana, quem estava no topo da pirâmide e tinha muito poder, tinha muito privilégio, são os patrícios. Os patrícios, né? Patrícios, eles eram considerados os mais ricos, eram os grandes proprietários de terras. Ó, no livro diz o seguinte, ó, os patrícios formavam o grupo social mais influente de Roma. Eram grandes proprietários de terras e afirmavam ser descendentes de Rômulo, o fundador da cidade. Então esses patrícios aqui eram aquele povo que tinha muita terra, que eram ricos, não é? Porque eles tinham uma grande quantidade de terra. Obviamente, se tem mais terra, ele vai plantar mais, ele vai ter mais produtos para poder comercializar ou até mesmo para ele mesmo, né? Então esses daqui são os grandes proprietários de terras, os mais ricos, que acreditavam ser descendentes do próprio Rômulo, aquele que fundou Roma. Abaixo, não é? Tio errou, desculpem aí. Vamos consertar aqui. Aqui nós temos os plebeus. Aqui sim, são os clientes. Falha no engano, desculpa aí. Mas já consertou, né? Abaixo nós vamos ter quem? Os plebeus. Os plebeus que faziam parte da segunda camada aqui da população. Quem eram esses plebeus? Eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terras, ou seja, os trabalhadores, né? Artesãos, comerciantes, né? Pequenos proprietários, camponeses também entra aqui. Esses plebeus tinham uma série de deveres públicos, entre elas o de integrar as fileiras do exército. Então olha só, plebeus, pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, camponeses e também faziam parte do exército. Era o povão. Esse aqui, né, eram os ricos, aqueles que tinham poder, que tinham muito privilégio. E aqui era uma grande parte da população, não é? Eram comerciantes, camponeses, faziam parte do exército, ou seja, era uma parte muito importante da sociedade romana.
Daqui a pouco, mais adiante no nosso conteúdo, vocês vão ver que bronca, que briga, que UFC entre esses dois, tá? Entre esses dois aqui vai rolar um UFC do tamanho do mundo aí. Vai ser briga em cima de briga deles dois aí, né? Então, mais adiante no nosso conteúdo, vocês vão ver que o bicho aqui vai pegar entre eles dois, né? Isso porque já dá pra gente até saber, imaginar um pouco por quê. Porque é muito privilégio para esse, não é? Muito privilégio para esse aqui e pouco privilégio para esse aqui. Só que esses daqui, os plebeus, eram altamente importantes. Eles eram muito importantes, muito importantes mesmo, né? Para ter pouco privilégio. Então imagina aí vocês, um povo que tinha muita importância, muito poder, ter pouquíssimo privilégio. Não era interessante para eles, né? Então, mais adiante vocês vão ver aí, ó, uma grande briga aí entre esses dois, ok? Vamos lá, continuando? E os clientes, né, eram ex-escravizados ou filhos de escravos nascidos livres, né? Então, tinham uma situação de dependência em relação aos patrícios. Então, os clientes, gente, eram ex-escravos ou pessoas que nasciam livres. E eles dependiam totalmente dos patrícios. Por quê? Porque eram os clientes que faziam os trabalhos para os patrícios. Então, os clientes eram quem trabalhavam nos campos para os patrícios. Os clientes eram quem trabalhavam na agricultura para os patrícios. Os clientes eram quem trabalhavam na construção de casa, prédios e tudo para os patrícios. Então, era um povo, né, que tinha também a sua certa parcela de importância, mas não tinha privilégio. Todo o privilégio da sociedade romana ficava para os patrícios. Esses dois aqui, sem privilégios, porém, muita importância. E, para variar, assim como toda a sociedade da antiguidade, nós vamos ter à base os escravos. Existiam também os escravos lá em Roma, que por muitas vezes eram prisioneiros de guerras ou pessoas que contraíam dívidas. Então eles tinham dívidas, né, dívidas pesadíssimas, não podiam pagar essas dívidas, se tornavam escravos, ou até mesmo quando era prisioneiro de guerra. Ok, meus amores? Deu para entender? Tudo tranquilo? Então essa daqui, né, é a divisão da sociedade romana, ok? Beleza? É interessante que vocês copiem no caderno de vocês, tá? Copiem aí no caderno de vocês. E além de copiar no caderninho de vocês, vocês também vão colocar aqui cada um que é, tá bom? Fechado, gente? Então vai lá, patrícios, né? Grandes proprietários de terras, possuíam privilégios, diziam ser descendentes de Rômulo. Coloca aí cada um aqui o que é. Plebeus, camponeses, artesãos, tal, exército, né? Militares, clientes. Eram assim, esse, e escravos, esse. Define aí cada um que era, ok? Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Se não der tempo de fazer agora, faz mais tarde, ok? Faz em outro momento, mas é bom fazer, tá bom? Vamos um pouquinho agora para a história política de Roma, que é bastante interessante. Então eu vou deixar 5 segundinhos para vocês copiarem isso aqui no caderno e depois vocês fazem a definição de cada um, tá bom? 5, 4, 3, 2, 1, pronto? Pronto? Tá bom? Copiem isso aí no caderno de vocês e em outro momento, depois, vocês fazem aí a definiçãozinha de cada um, ok? Vamos lá? Outra coisa também que eu gostaria de pedir que vocês copiassem aí no caderninho de vocês é a questão da história política de Roma. Roma foi uma das poucas civilizações que teve 3 tipos de governo. 3 tipos de governo. O primeiro foi a monarquia.
a monarquia, que obviamente era o tipo de governo controlado por um monarca, por um rei. O segundo foi a república. A república também foi um tipo de governo aí que é muito famoso em Roma. E o terceiro foi o império. Esses dois últimos aqui foram os mais famosos, tá? Teve monarquia? Teve sim. Teve república? Teve sim. Teve império? Teve sim. Então esses três tipos de governo aqui vão fazer parte lá da história de Roma. E nós vamos extrair características de cada um desses, tá? Nós vamos extrair, a gente vai ver, de acordo com nossas aulas, características de cada um desses daqui. Saúde. Nós vamos ver características de cada um desses daqui posteriormente, ok? Beleza? Copiem isso aí também no caderninho de vocês e deixa aí separadinho a câmera de socorro. Vamos focar aqui, câmera, por favor. Saúde. Tô precisando. Tá? Então aqui, depois a gente vai ver características de cada um. Coloquem no caderninho de vocês aí isso aqui também. 5 segundinhos. Outra questão também que nós vamos ver dentro do conteúdo de Roma, coloquem aí também no caderninho de vocês, por favor. Coloquem no caderninho de vocês. Que também está no livro de vocês, na página 11. A posição da mulher na sociedade romana. Ok? Vamos lá. A posição da mulher na sociedade romana. Coloque aí na página 11 para a gente já adiantar um pouquinho aí, já ver um pouquinho como é. Vamos lá. A distinção de papéis na sociedade não ficou restrita apenas às classes que a compunham, mas também atingiram o homem e a mulher na medida em que suas posições sociais eram diferentes, sobretudo na família. A sociedade romana era marcada pelo patriarcalismo, ou seja, os pais da família tinham grandes poderes na sociedade. Então, o patriarcalismo é quando o homem, o pai da família, ele tem muito poder. O poder praticamente está todinho ali na mão dele, ele é quem administra, quem governa, ele é quem dita as regras da família, ele é quem diz ali as regras, como é que a família vai se organizar, as regras em si. Né? Para os romanos, o comportamento ideal das mulheres era permanecer dentro do espaço doméstico e não se deslocar frequentemente nos espaços públicos. Então, as mulheres, o ideal é que elas ficassem em casa. Não era muito interessante a mulher ficar passeando, dando voltas, não. Era a intenção que ela ficasse um pouco em casa. Nossa, tio, a mulher não podia passear, dar uma voltinha, um negocinho assim, não era a intenção é que ficasse em casa, né? Assim, elas não deveriam, aliás, participar das festas e eventos cívicos. Tampouco tinham direitos políticos e não podiam participar das assembleias e outros espaços político-administrativos. A mulher não tinha direito a ir a festas naquela época, né? As cerimônias, assistir os jogos, que os romanos também gostavam bastante de jogos, a questão dos gladiadores também, nas arenas, gostavam bastante também, mas não poderiam ir, as mulheres não participavam, né? Não quer dizer que eram proibidas, mas não era correto, não era o ideal, né? Elas não eram proibidas, não, mas não era o ideal, eles não permitiam. Então, sendo assim, obviamente a mulher também não ia ter nenhum direito político.
A mulher não poderia participar das assembleias onde eles discutiam sobre as leis, não é? Então era um pouco difícil ali para as mulheres na época de Roma, né? Nos lares, a educação das meninas era voltada ao casamento e, após se casarem, a autoridade do pai era transferida ao marido. As meninas, enquanto crianças, né, elas tinham que obedecer aos pais, deviam muita obediência aos pais, eram treinadas para o casamento, para casar, o negócio dela era casar, era o casamento. A intenção era justamente somente o casamento. Né? Elas eram educadas, preparadas para serem esposas. Imagina aí você ter sua vida todinha preparada para você ser esposa, só isso. Hoje em dia não, né? As meninas podem estudar para português, matemática, história, geografia, arte. As meninas podem ser advogadas, médicas, professoras, enfim, a profissão que você quiser, né? Então hoje em dia as meninas elas estudam, elas têm toda uma formação para futuramente serem independentes, né? Se quiser casar, sim, se não quiser também não casa, não tem problema nenhum, né? Cada um faz o que quer de sua vida e tal. Mas na época de Roma, as mulheres eram obrigadas a casar, tá? A educação delas era para o casamento, para ser esposa, né? E quando ela casava, ela não obedecia mais ao seu pai. Ela agora passava a autoridade para o marido. O marido é quem tinha total autoridade sobre ela agora. Pesado, né? O marido, então, ficava responsável por toda a administração da casa familiar, cabendo a ele decisões a respeito de filhos, parentes e escravizados. A decisão era totalmente do marido sobre tudo. Apesar disso, lentamente, as coisas melhorando, né? Lentamente foram ocorrendo transformações que diminuíram os poderes dos homens e garantiram maior autonomia às mulheres romanas. Olha a coisa mudando, né? Então, com o passar do tempo, essa situação de que só o homem tinha o poder, só o homem que mandava, ela foi se modificando, né? Então, Roma, ele deixa de ser uma sociedade totalmente patriarcal. Tio, por favor, revisa. O que é a sociedade patriarcal? É a sociedade em que o pai, o homem, é o chefe familiar. Ele é quem manda e desmanda. Hoje em dia, algumas pessoas ainda têm essa visão, né? De que o homem é o chefe da casa e tal. Mas também existem mulheres que também são a chefe da casa, né? Hoje em dia isso é um tanto quanto mais relativo e não existe mais tanta essa visão, não. Hoje em dia tá dividido, né? Ou às vezes só a mãe que é a chefe da casa, né? Dependendo. Isso aí é de cada um, não é verdade? Mas o importante aqui é que Roma deixa de ser aos poucos, né, a sociedade patriarcal e passa a dar mais posição, passa a dar mais valor, prestígio às mulheres. Durante a República, inclusive, né, lembre-se que são três, né? Monarquia, República e Império. Durante a República, um período de Roma, tá? Foram criadas leis que autorizavam as mulheres a tomar decisões relativas aos seus bens sem consultar seus pais ou seus maridos. A coisa melhorando para a mulher, né? Também foram criadas outras formas de casamento que garantiam maior autonomia e independência à mulher. Mas, ao final da República, essas leis sofreram risco de ser anuladas por alguns governantes. Mas estes não tiveram sucesso. A mulher continua aí com sua liberdade, né? Com sua autonomia, ganhando aos poucos. Assim, pode-se dizer que, durante a República, as características patriarcais da sociedade romana foram atenuadas, foram diminuindo, né? Foram perdendo poder, né? As características patriarcais, ainda que não tenham sido inteiramente abolidas, porque não foram, só diminuiu, só melhorou, né? Pois permaneceram em alguma medida ao longo de toda a existência da sociedade romana. Então essa daí era a situação da mulher, né, na sociedade romana. Meus amores, fazendo uma revisãozinha rápidozinho do que a gente viu hoje, né? Então nós estamos começando hoje, estamos dando início hoje ao nosso estudo sobre a sociedade romana, né, sobre Roma antiga.
Logo lá no início, nós vimos como foi o surgimento, né? O mito que conta o surgimento, lá, através lá da história dos irmãos Rômulo e Remo, né? Que eles foram abandonados para morrer porque ameaçavam o rei, tomar o poder do rei, né? De Amulho, né? Ameaçavam tomar o governo dele. Eram os descendentes, né, deles, eles eram reis legítimos e ele bota para morrer. Uma loba vai adotá-los, vai amamentá-los, né? Em seguida, um casal de camponeses acha ele, os dois irmãos, né? Criam eles, né? Cria eles e depois eles voltam para Alba Longa, de onde eles vieram, criam uma cidade, mas aí entram em desavença. Rômulo mata Remo e Rômulo acaba criando a cidade, a civilização de Roma. Né? Então, nós vimos aí o surgimento. Mas também vimos o olhar histórico. Esse é o olhar mítico, né? Mas também vimos o olhar histórico, que é justamente que Roma foi a união, né? A união ali de algumas cidades, algumas vilas dos povos lá da Guerra de Troia que fugiram, né? E criaram essas cidades. Vimos também como estava organizada a sociedade romana, né? Que eram os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Esses daí são os 4 grupos, né, que compõem a sociedade romana. Os patrícios eram os que tinham todo o privilégio, toda a autoridade, né? Eram os grandes proprietários de terras, eram os patrícios, né? Nós vamos ter os plebeus, que eram o exército, camponeses, comerciantes e etc. Temos os clientes, que eram ex-escravos, que faziam todos os trabalhos para os patrícios, e vamos ter também, né, os escravos, que vocês também já sabem o que é e como se tornavam escravos. Nós vimos também a história política de Roma, né, que se divide em 3. O período da monarquia, o período que Roma foi uma república e o período que Roma foi um império. E nas outras aulas a gente vai ver um pouquinho de cada período desse. Tá? A gente vai assistir aula sobre um pouquinho de cada período desse daí. Vimos também a condição, a posição da mulher, que antes sofria uma sociedade patriarcal e logo em seguida ela vai ganhando um pouquinho mais privilégio na sociedade, ok? Meus amores, nosso tempo acabou. Muito obrigado por hoje. Grande beijo e até mais.